A Casa Allan Kardec de Cerquilho apresenta a palestra Servicinhos, ministrada pelo Sr. Patrício de Castro Filho. Que sejamos inspirados a buscar o conhecimento espiritual e a viver em harmonia com as leis divinas. Mais uma vez, boa noite a todos. E aqui estamos para mais uma exposição do Evangelho, onde todos nós estamos aí abertos para o aprendizado. O tema de hoje, ele está no Vinha de Luz, que é um livro escrito por Emmanuel, no capítulo 38, onde ele identificou como servicinhos, no diminutivo, os servicinhos. Esse tema, Emmanuel pegou, seria da Epístola de Paulo aos Efésios, aonde está no capítulo 4, 3, 2, que é o último capítulo do versículo 4 da Epístola de Paulo aos Efésios. E nesse final, ele diz assim: antes, sede uns para os outros benignos. Seria Paulo, escreve na sua carta aos trabalhadores de Efésios, e diz que sejamos os trabalhadores uns para os outros benignos. Toda a epístola dos Efésios, que ele identificou, iniciando ela, como os filhos da luz, quer dizer, os trabalhadores naquela oportunidade em Efésio, ele chamou como filhos da luz. O que é Efésios, né? Efésios, naquela oportunidade, era como se fosse, vamos supor, um lugarejo. Se fosse um lugarejo, Coríntios, tal, não era uma cidade, era como se fosse um lugarejo. E Efésios, o que concentrava em Efésios? Concentrava todo o polo comercial do Oriente. Ali era a grande economia do Oriente, todo Efésios. Ali girava toda essa economia. E Efésios, por girar essa riqueza, essa economia toda, também passou a ser o pilar da divulgação do Evangelho, do cristianismo. Ali foi aonde teve uma receptividade maior da comunidade em relação aos ensinamentos do Cristo. Então, como ali tinha muita materialidade, seria porque era a fomentações econômicas, então Paulo escreveu essa epístola para os trabalhadores ali, com o intuito deles não deixarem se contaminar, seria pelos valores transitórios, e sim, se pudessem continuar pautados, seria nos ensinamentos que eles recepcionaram, seria de presencial ou de audição do próprio Jesus, porque eles conviveram com Jesus. Paulo não conviveu, mas eles conviveram com Jesus. Então, Emmanuel pegou isso e trouxe para nós, seria nesse livro, Vinha de Luz, né? Uns ensinamentos para nos chamar a atenção. Seria entre as prioridades que nós, que estamos encarnados, e os que ainda vão encarnar, né, e os que já desencarnaram, tomar consciência dos objetivos de vida, que é realmente nós caminharmos na evolução. Porque aqui no planeta Terra temos tempos para permanecer aqui. E na espiritualidade não sabemos. Podemos ter uma encarnação célere, um pouco mais rápida, como podemos ficar 300 anos para poder ter uma nova oportunidade de encarnação. E para onde vamos lá? Nós vamos de acordo com o que nós crescemos em evoluções, principalmente na centelha que é o amor, e nos nossos sentimentos, e nas nossas ações com uma certa utilidade. Então, Emmanuel inicia assim: a grande massa de aprendizes queixa-se, por vezes,
da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Então, os serviços materiais e o seu desenvolvimento é importantíssimo. O planeta precisa do desenvolvimento, tanto da tecnologia, como em todas as áreas da sua evolução, as fomentações é muito importante. Mas muitos se queixam de não estar, seria num ápice, seria do conhecimento daquele tipo de trabalho. Seria, eu tenho um humilde supermercado, um exemplo, mas não sou um delta. Então, eu nunca vou estar num jornal, na minha publicidade, porque eu não sou o delta, mas eu sou o mercado XX. Então, essas são aonde nós, às vezes, nos deixamos contaminar e querendo ter uma publicidade maior disso, e esquecemos de agradecer que, de qualquer maneira, nós não estamos destinados a ser empregados de ninguém. Seria, eu sou patrão de mim mesmo. Seria, não tenho ninguém. Então, é uma graça de Deus que nos dá de atravessarmos o planeta e não temos que estar obedecendo ordens de ninguém ou submissos aí eternamente. Mas não nos conformamos, porque tudo que temos é sempre pouco. Tudo que temos é sempre pouco. E nós enxergamos isso na materialidade. O materialismo, quanto mais tem, ele mais quer, ele tem, etc, e etc, e etc. Como se todo o que ele tivesse aqui, quando ele desencarnar, ele leva. Ele leva o Brasil para ele, leva o país dele, leva tudo que ele construiu. E isso não procede. Mais adiante, ele diz, aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Então, quer dizer, eu trabalho, tenho o meu cargo normal, tenho a minha utilidade no processo coletivo, mas eu não consegui ser o presidente da empresa, não consegui a gerência daquilo. Mas ele não consegue visualizar o quanto, no mínimo que ele faz, ele tem a sua utilidade. Como, por exemplo, seria o serviçal da faxina, da limpeza. Seria, se não limpar o banheiro, você vai lá e vai se sentir mal. Mas você joga o papel no chão. Depois ele pega. Quem fuma, joga o cigarro no chão, sem o respeito. E se fosse você que estivesse ali com a vassoura levando tudo isso? Mas ele se queixa. Eu sou aqui um simples serviçal e poderia ser o gerente. Não se conforma. E vai vivendo a vida dele, sonhando naquela gerência, e na realidade isso não vai ocorrer. Então ele vai ficando estacionado nisso. Esse é o objetivo de que Paulo chama para, seria os filhos da luz, que é exatamente buscar a luz interior, os ensinamentos de Jesus, enraizar dentro de cada um, seria esses princípios que são objetos do reino de Deus. Mais adiante, ele diz, além, é um irmão inquieto, porque ainda não conseguiu situar o nome nas grandes empresas. A maioria ainda, esquecida do valor dos pequenos trabalhos, que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras. Quer dizer, então, habitualmente se esquecem num gesto de boas maneiras. Um sorriso fraterno e consolador, um copo de água pura, o silêncio ante o mal, que não comporta esclarecimentos imediatos, um livro santificante que lhe dá com amor, uma sentença carinhosa, um transporte de um fardo pequeno, a sugestão do bem, a tolerância em face de uma conversão fastidiosa, os favores gratuitos de algum vinténs, a dádiva espontânea ainda
que humilde a gentileza natural constitui serviços de grande valor, que raras pessoas tomam a justa consideração. Que importa a cegueira de quem recebe? Que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo das horas dos bons corações? Então, quando ele diz aqui, no pequeno servicinho, nós não temos a consciência, às vezes não estamos dedicados na observação de quanto um bom dia representa a uma pessoa. Às vezes um bom dia. Às vezes você está em algum lugar, ou numa padaria, ou qualquer, você pega uma água, e de repente a pessoa está lá, o senhor quer tomar um copo d'água? Né? Às vezes você não sabe o quanto aquele copo de água significa, ou o seu próprio bom dia. Quantas pessoas nós andamos, temos o hábito da individualidade, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Só eu tenho direito, os outros não têm. Só eu mereço as atenções, o próximo não merece as atenções. E às vezes eu levantei hoje, passei a noite inteiramente preocupado, estou desempregado, minha conta de luz vai vencer, vai cortar, estou passando uma situação difícil, estou aí sem um destino na minha casa mental para continuar. E a pessoa passa e diz, bom dia. Ué, bom dia. Puta, alguém se importou comigo. Alguém se importou. É um gesto pequeno, mas de grande valia, de muita valia. Às vezes você, hoje não estou fazendo nada, me sinto solitário ou sozinho. Vou ao orfanato. Onde tem um orfanato? Onde tem um asilo? Olá, o que você veio fazer aqui? Vim aqui conhecer. E lá você vai ouvir as histórias. Uma pessoa ali, e daqui a pouco você fala, puxa vida, né? Poderia ser eu que estivesse lá. Mas como é que eu vou ter a visão que poderia ser eu que estivesse internado se lá eu não vou? E o quanto eu fui útil ali, num processo de diferencial, que aquele ser se alegrou em contar a história dele. Não importa as razões que ali estejam, porque são projetos encarnatórios, expiações dele, que ele tem, provações. Mas nós tivemos a nossa participação dentro daquilo ali. Então, esses são os pequenos servicinhos que aonde Emmanuel traz aqui, que ele chama, seria de boa vontade, boas maneiras. Quer dizer, são boas maneiras dentro do conceito de humildade, de igualdade e de simplicidade. E longe seria das aspirações de poder, ou da vaidade, ou de reconhecimento que eu sou melhor que você. Porque se eu sou o gerente, é porque eu sou melhor do que você, que é um subalterno. E às vezes o subalterno, ele tem uma qualidade muito maior espiritual do que eu. Porque temos histórias aí no livro, várias referências, de muitos que chegam na espiritualidade, inclusive tem a rainha, tem outras histórias aí, que o serviçal que se desprezava estava lá na luz, e ele na escuridão. O outro comia as migalhas da comida que caía, estava na luz, e ele estava na escuridão. Então, tem uma passagem do Chico, seria de pequeninas, né? Seria de servicinhos, que Chico estava caminhando para ir ao centro, e de repente, passando, viu lá moradores de rua. E o Chico saiu do meio do pessoal dele, foi lá e abraçou aquele morador de rua e deu um beijo nele, né? Pegou e beijou a testa daquele cidadão, conversou com ele um pouquinho e tal, e ele foi embora. E aí, chegando, o pessoal perguntou ao Chico, Chico,
por que você fez isso? Qual é a razão de você ir lá? Ele disse, na minha encarnação até agora, é a primeira vez que eu tive oportunidade de ver nessa situação de provação uma libertação, porque essa é a última encarnação dele. Quer dizer, então, nós, às vezes, avaliamos o próximo de uma forma externa e não sabemos, às vezes, o quanto, os mínimos detalhes, mínimas atenções que damos ao próximo, o quanto significa isso. O quanto é significativo. Mesma coisa quando entramos num hospital, qual é a fisionomia de todos? Todos uma preocupação. Como está o meu parente? Como está aquilo outro? Mas ninguém tem a perspectiva de seria mudar aquele panorama. E aí, tudo bem? Como é que você está? Não, mais ou menos, mas por quê? Você vai ser internado? Não, eu não vou ser internado. Então, qual que é o melhor? Você está aqui do lado de fora ou está lá? Não, as coisas como vão andando para você. Não, as coisas não estão muito boas para mim. Mas você prefere a cadeira de roda ou você prefere ainda estar andando? Não, eu prefiro andar. Quer dizer, são pequenos gestos que você chama a atenção à reflexão daquele cidadão. E ele para e analisa, fala, peraí, estou reclamando por quê? O que eu estou sendo útil ou onde não estou sendo útil? E isso são princípios divinos. E Paulo chama muito bem a atenção disso. Não vou falar muito de Efésios porque o tempo é curto, mas merece todos lerem. Mais na frente, ele diz, seria, não te mortifiques, né? Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muitas dificuldades e perturbação para o teu espírito, agora ou depois. Então, quando ele chama, em relação a Efésio, que era um mundo econômico naquela época, né? Como hoje nós temos aí outras cidades que são extremamente materialistas, onde se gira todos, né? Então, por exemplo, Amsterdã gira muito o brilhante e tal, são as pedras, são os lados ali normais. Então ele chama a atenção que não deixamos nos envolver, seria pelo poder do outro. Não é porque o outro tem um helicóptero e eu tenho uma bicicleta. Eu tenho que agradecer que tem uma bicicleta. E aquele que não tem a bicicleta tem um ônibus para andar. Quer dizer, Deus nos proporcionou, de qualquer forma, um meio de transporte. E pequeno, vamos avaliar um ônibus e um helicóptero, mas todos têm a sua utilidade. Quantas pessoas levam o ônibus? Quantas pessoas o ônibus leva, carrega? Qual a paciência daquele motorista, parando aqui, parando ali, pegando um, pegando o outro, e o helicóptero vai, eu sou poderoso, não me permite, eu vou perder meu tempo, 3 horas, 2 horas viajando no ônibus, seria, mas o pequeno se transformou numa utilidade muito maior. É isso que Emmanuel nos chama a atenção. Como ele fala no copo de água, como ele fala no bom dia, como ele fala na atenção, como fala na paciência, né? Às vezes, você depara com uma determinada pessoa e você começa a conversar com ele, com um ponto qualquer, e ele começa a relatar a vida dele. Poxa, as coisas para mim e tal, mas hoje... Se você tem a paciência de ouvir, você não sabe o quanto é a necessidade dele. E outros detalhes, não existe o acaso. Não existe o acaso. Se nós estamos diante daquilo que nos incomoda no momento, você é um incômodo para mim, eu não quero ouvir você, eu não quero dar atenção a você, seria. Mas por que eu fui posto exatamente à frente dessa situação? Qual é a razão que eu fui posto aqui? Eu não saí da onde eu vim para o meu destino para me defrontar com essas situações. Mas ali é o momento da minha aprovação. É um espelho que eu estou vendo
seria o quanto eu preciso observar as minhas atitudes, as minhas ações comigo e, consequentemente, para o próximo. Então, isso que Emmanuel nos traz, essa reflexão que nós vivenciamos isso todo dia, passamos por tudo isso todos os dias, mas à noite não lembramos. Todos conhecem, seria as mensagens de Santo Agostinho, todos conhecem, mas quantos de nós paramos para hoje vou fazer uma reflexão dentro dos ensinamentos de Santo Agostinho? Desde a hora que eu levantei, eu fui, mas eu orei às 5 da manhã, orei às 7, orei às 4 da manhã. Você não fez mais do que a sua obrigação de orar, porque se dentro de uma condição de imperfeição, nós somos extremamente dependentes de um auxílio de um próximo. Nós não somos soberanos para decidir isso. Soberano é Deus. Soberano é a filosofia. Soberano são os ensinamentos. Soberano é a doutrina que nos traz para caminhar. Mas nós não somos soberanos de nada. Se fôssemos soberanos, estaríamos num grau cristão. Sou Cristo. Cheguei num topo maior. E mesmo assim não sou soberano, porque soberano é somente o Criador. E mais adiante ele diz: se benevolente para com aqueles que te rodeiam, não menospreze os servicinhos úteis. Neles repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Então, quando ele diz que repousa o bem-estar e congregam na experiência humana, é exatamente isso que nós vivenciamos desde a hora que levantamos e até a hora que vamos repousar novamente em toda a nossa caminhada, que dependemos da experiência humana, porque nós somos também experiência humana para alguém. A mesma coisa vem aqui no expositor de, por exemplo, um ensinamento de Emmanuel ou de qualquer outro que escreve. Seria a compreensão é individual, ela não é soberana, ela é individual. Essa é a minha humilde compreensão. E todas as compreensões estão corretas. Não existe a mais ou a menos ou a inferior. Todas estão corretas, porque todas nos despertam para as nossas ações com nós mesmos. Por isso que no Livro dos Espíritos, eles tem lá, por exemplo, na 675, que é a lei do trabalho, né? E tem lá no Evangelho também, lá no capítulo 17, seres perfeitos, tem vários ensinamentos que nos chamam a atenção para nós vermos, seria como nós estamos. Não é o próximo que vai nos julgar ou vai nos avaliar, seria nós temos a oportunidade de auto-nos conhecer desde que desejamos isso. E saímos da zona do que eu acho, do achômetro, do pensômetro, e acabamos entrando exatamente por isso. E essas experiências onde encontramos? Encontramos um com os outros. Hoje fui à casa espírita. Puxa, não estava muito afim, mas é longe, tive que caminhar, tive que fazer isso. Ótimo, mas aqui chegou na casa espírita. Recebeu do alto todo o que necessitava, que cada um de nós recebe o que necessitamos. Tem os irmãos afeitos, seria a transmissão dos fluidos, que cada um transmite aquilo que quer. Não é um coletivo para todos, há uma individualidade, porque Deus cuida de todos nós. Aí saio daqui leve, chego no dia seguinte, nossa, não sei o que aconteceu, mas eu dormi bem, tive um repouso, olha, até minha disposição melhorou. É um gesto grande? Não. Precisamos estar no jornal para dizer isso? Não. A Casa Espírita precisou colocar, olha, hoje aqui nós tivemos a graça de
X pessoas que saíram bem. Não. Mas, coletivamente, todos saíram bem. E é a razão de nós estarmos. Então, isso é o que Emmanuel traz, que nós devemos observar com pequenas coisas do que almejar as grandes coisas. Não que não devemos aspirar, mas dentro de um conceito de progresso do planeta. E o outro são progresso de nós mesmos, dentro do nosso destino. Meus irmãos, muito obrigado por todos. Que Deus continue abençoando a todos. E até a próxima, se Ele assim permitir. Se você gostou deste vídeo e quer ficar por dentro de mais conteúdos como este, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que tivermos novidades.